Luz e paz ao seu coração, uma ótima noite. Deibe, boa noite, querida. Luz e paz ao seu coração. Vamos só aguardar uns minutinhos para que as pessoas possam entrar e terem a oportunidade desse tema, que é um tema difícil, na minha opinião, mas que nós nunca sabemos quando é que nós vamos precisar das soluções que nós precisamos encontrar em nós quando experimentamos tempos de traumas, né? Podem ser traumas infantis, podem ser traumas da fase da adolescência, como pode ser também traumas da fase adulta. Boa noite, Deibe. Luz e paz ao seu coração, Flor. Só para a gente poder contextualizar, nessa live a gente vai dar uma sequência à live da semana passada, em que eu trouxe bastante teoria do que é trauma. Claro que nessas lives eu não consigo colocar muito profundamente algo sobre um assunto. Primeiro porque elas são curtas mesmo. Vocês podem falar assim, Gisele, mas você fala 1 hora direto. Mas 1 hora para mim é pouco tempo para tratar de assuntos tão pertinentes à nossa alma, tão pertinentes assim àquilo que mais nos toca. E além de serem temas difíceis, que é da área da psicologia, de ser só 1 hora, eu tenho uma preocupação constante, que é como é que eu vou falar de uma forma que vocês vão compreender. De uma forma que a pessoa que for ouvir durante a live, ou a pessoa que for ouvir depois, ela vai falar, então é isso que acontece comigo? Eu amo os catedráticos, amo as pessoas que muito estudam e que escrevem livros. Essa semana eu estou lendo 300 páginas para a aula da pós, que vai ser no sexta e sábado. Eu amo os textos complexos, mas eu sinto no meu coração que eu não vim para isso. Eu estou nesse mundo para as pessoas comuns, para as pessoas simples, para o dia a dia. Então, é daí as dificuldades de, muitas vezes, eu não conseguir colocar para vocês aquilo que está na minha mente. Eu peço desculpas, tá bom? Um tantão de gente entrando, gratidão, boa noite a todo mundo. Que nós tenhamos uma noite abençoada, que nós possamos encontrar luz em nós, né? E que todos possam sentir os corações abastecidos. Então, a Bianca, a Luciane, Rony, a Nica, boa noite a todo mundo. Que se sintam agraciados, né? Preciso fazer um pedido de desculpas. A minha irmã Simara, ela sempre escuta as lives, ela vai me dando as dicas depois. Ela falou, Gisele, você fala seja. Eu não acredito nisso. É seja. A palavra correta é seja. Aí ela falou assim, Gisele, mas todo mundo vai saber que você é mineira. Só que quando um não mineiro estiver ouvindo, você vai ficar na dúvida com relação ao português. Então fica aqui, em público, o meu pedido de desculpas. Eu procuro ter uma pronúncia correta, um português bom. Mas não tem como eu ser quase perfeita e eu venho de uma origem simples. Isso é importante que as pessoas saibam. Quando a gente vem de uma origem simples, a gente escuta muitas palavras que são ditas no contexto dos nossos antepassados de uma forma adequada, né? Mas quando a gente vai evoluindo, a gente vai além dos nossos antepassados, a gente precisa se adequar. E nem sempre eu consigo me adequar da forma necessária. Então, vocês me perdoem aqui os lapsos de memória, as palavras que não forem bem pronunciadas, tá bom? E podem ir me ajudando que eu vou melhorando. Vamos lá, então. Deixa eu entrar no tema de hoje. Se vocês estão aqui, e eu vou pensar também que a live da semana passada para hoje, ela teve 300 visualizações. Então, eu posso pensar, nós somos quase 400 pessoas buscando compreensão de trauma e buscando superação de traumas. Isso quer dizer que nós estamos muito mais próximos, conectados na dor, no sofrimento do que nós imaginamos. Só para a gente poder contextualizar, o que então é um trauma? Quem está entrando nessa live hoje e não assistiu, essa é a live número 10. Quem não assistiu a live número 9, fica aqui a minha sugestão para entrar lá no meu Instagram, aqui no Instagram,
na parte de IGTV. Tem a parte do feed, que é a parte das postagens, tem o IGTV e tem onde nós somos mencionados. É aquele desenhozinho do meio. Clica lá que você vai encontrar a live número 9. Além disso, no canal do YouTube, Gisele Miranda também, lá estão todas as lives para quem prefere a outra plataforma, tá bom? Porque tem assuntos que eu não vou repetir hoje sobre o tema traumas, mas que depois você vai poder linkar para a sua autoevolução, tá? Então, de uma forma bem corrida, assim, de en passant. Trauma, então, são sequelas emocionais que são deixados por uma experiência que causou um imenso sofrimento. Então, é uma experiência que gerou sofrimento e que tem magnitude. É aquilo que, de alguma forma, pode ter te pego de surpresa. Como assim? Você não estava esperando e um grande evento aconteceu e te traumatizou. Como nós estamos falando de traumas em relacionamentos, vamos tentar dar exemplos. Eu estava me relacionando com alguém e num belo dia a pessoa bebeu além do que era necessário ou além do que estávamos acostumados e o que aconteceu foi que essa pessoa me agrediu. Esse pode ser um evento traumático. Ou, como a gente vê algumas vezes, muitas vezes, uma relação sexual forçada. Ali também a gente pode ter um trauma. Ou o casal foi, por exemplo, assaltado ou passou por uma situação que os dois viveram um grande medo, um grande momento de pavor e de medo, traumatizou aos dois. Ao mesmo tempo, trauma não é só aquilo que acontece num único evento de uma forma com magnitude. Trauma também pode ser gerado no dia a dia, algo que é repetitivo e que vai rompendo com a sua capacidade de suporte, de compreensão, de aceitação, de significação. Como assim, Gisele? É aquilo que diz respeito aos seus valores, como um relacionamento em que sempre há gritos da parte de uma pessoa. A mulher sempre grita, o homem sempre grita, usam palavras de baixo calão, isso vai machucando quem vai ouvindo. Com o passar do tempo, a gente pode ver traumas aí nessa relação. Ou uma diminuição do outro. Aquela situação em que, muitas vezes, no dia a dia ou em brigas, quem perde o controle emocional oprime o outro. Usa palavras ofensivas, diz aquilo que sabe que é exatamente daquela forma falada, com aquele tom de voz que vai fazer com que aquele ser humano se sinta inferiorizado aos outros. Aquele ser humano perde a capacidade de se encontrar num equilíbrio, de dar uma resposta, de responder ou até de compreender. São relacionamentos abusivos que também vão gerar traumas. Ok, até aí? Prestem atenção, amores. Essa é a última live sobre o assunto. Se já tiverem perguntas, por favor, já comecem a colocar para que eu possa saná-las dentro da minha capacidade, do meu conhecimento. Vai ser uma honra para mim ajudar. Ok? Na live passada, na live número 9, eu comentei sobre os exemplos de vários sintomas psíquicos que são gerados pelo trauma, sintomas físicos, sintomas sociais. Tá lá, aquela lista enorme de traumas. O que eles podem provocar em nós? Vai de uma simples dor de barriga a uma situação em que a pessoa não consegue nem sair de casa novamente. Ok? Então, a gente tem esse gradiente dos sintomas que os traumas vão gerar. O que falta num trauma? Agora a gente já começa a entrar naquilo que eu propus para essa live, que é o quê? Se a gente sabe como é que a gente entrou e o que é, como é que eu posso fazer para sair? Ok? O que falta? Faltam recursos linguísticos, emocionais e psíquicos para darmos conta do evento, do acontecido. Então a gente pode pensar assim: o que é que me traumatizou? O que me traumatizou foi aquilo que eu vivi e que eu não consegui usar palavras, meu arcabouço linguístico, meus significantes, minha forma de me posicionar dizendo o que foi que aconteceu. Me faltam palavras. Não é que me faltam palavras apenas para explicar, mas para conseguir nomear o que eu senti,
o que eu vivi. É como se as palavras não tivessem pegas, como se eu tentasse usar as palavras para justificar a minha dor, o meu sofrimento, e eu nunca conseguisse, de fato, dizer o que foi que aconteceu comigo, ok? Se alguém aqui já viveu isso, por favor, coloque. É importante que a gente saiba o que é que está acontecendo com vocês que estão aqui me ouvindo, tá bom? Eu posso dizer ainda que se foi um trauma que foi colecionado ao longo do tempo, ou se foi um trauma de um evento só traumático, tem um quê de energia no sentido da alma, tem um quê que foi vivido e que não foi rebaixado, não foi aliviado. De uma outra forma, eu posso dizer, um pedaço da minha alma ficou naquele momento no acontecido, além de também ter ficado com aquela pessoa que me machucou, que me violentou. Violentou aí no sentido de que me agrediu psiquicamente e também fisicamente ou só psiquicamente. Vocês estão entendendo? Então tem algo, suponhamos que eu, Gisele, precise passar por um processo em que eu vá abrir mão de uma grande dor, de um grande sofrimento da minha vida. Quando eu paro para me lembrar, gente, isso eu trouxe em outras lives, acho importante repetir. Quando eu paro para lembrar o que aconteceu comigo, o que é que acontece com os meus sentimentos? Eles voltam como se eu estivesse no momento do trauma. Essa é uma dica super, super, super importante. Quando eu paro para reviver o momento traumático ou os momentos traumáticos, eu passo a sentir tudo o que eu senti naquele momento. Mas se eu não paro para pensar, para refletir, para tentar resolver, eu vou colocando isso como se fosse para debaixo dos tapetes da minha alma. E isso vai gerando volume. Isso pode desembocar numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, numa depressão, naqueles sintomas que a gente pode dizer que está num grau maior da alma humana. Então, quando eu passo a sentir novamente o que foi que eu vivi, como era que acontecia, como eu me sentia, dá vontade de chorar. Às vezes lágrimas que naquela época não puderam cair. Dá vontade de gritar. Dá vontade de dizer como eu estou desamparada, desolada. E o que é que nós, e muitas das vezes, fazemos com os nossos traumas? Gente, qual é o sentimento / emoção que vocês acham que a gente mais tem em pós-trauma? Quando a gente para se lembrar o que é que eu estou sentindo agora, depois daquele evento ou daqueles eventos traumáticos da minha vida, o que vocês acham que a gente normalmente sente? Vocês podem, por favor, escrever no chat? Enquanto vocês vão escrevendo, eu preciso dizer assim, existe uma espécie de um fenômeno psíquico quando nós fomos traumatizados. Chama-se paralisação no passado. O que eu quero dizer? Se eu vivi algo que me incomodou num relacionamento anterior, uma parte de mim está paralisada lá. Numa espécie de uma paralisação em que eu forço a barra no meu dia a dia, em que eu procuro situações em que onde é que eu esteja paralisada também se repita no meu dia a dia. Vocês podem me dizer assim, não entendi, me perdoe. O que eu preciso pensar é, se eu tenho uma paralisação no passado, se a minha alma está lá, se um pedaço da minha alma está lá, ou se eu estou paralisada naquele tempo, eu estou lá. Como é que eu vou fazer? Tem gente que diz assim, você está energeticamente buscando a repetição. Sim, também. Energeticamente, psiquicamente e muitas vezes você está criando situações
nas quais aquilo que você viveu esteja se repetindo de fato ou mentalmente, psiquicamente. Vou dar um exemplo. Suponhamos que alguém tenha tido um relacionamento abusivo em que esse ser humano sempre depreciava o outro. Então, vou pedir licença aos homens, mas vou falar isso como uma mulher, tá bom? Então, uma mulher era sempre depreciada pelo seu companheiro, pelo seu parceiro, tá? Isso a traumatizou. Ela não olhou para a dor, ela não olhou para o trauma, ela não ressignificou, ela nem sequer se deu conta de que há um trauma. O que é que vai acontecendo? No novo relacionamento, essa pessoa, então, diante de um novo parceiro, que fala algo assim, amor, você está precisando rever isso na sua vida. Essa pessoa já entende assim, quê? Você está me chamando a atenção? Você está brigando comigo? Quem é você para falar isso comigo? Olha a reatividade da pessoa. E o outro não disse da forma como se ouviu. Quantas vezes nós vivemos isso? A gente pode dizer aí de um deslocamento. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer de uma dificuldade em ter consciência da própria dor, do próprio sofrimento. Se a nossa sociedade nos ensina que nós precisamos consumir o tempo inteiro, que nós precisamos estar bem o tempo inteiro, que nós não podemos parar para sentir dor, parar para sofrer, e isso é algo que está intrínseco em nós, porque nós vamos aprendendo isso no dia a dia desde a infância. Eu não me dou conta de traumas, eu nego que eu estou traumatizada por vários momentos ou por um, só que a minha parte afetiva, amor, preste atenção, a sua parte afetiva, a parte do espírito que você é e que guarda as emoções e os sentimentos, não acredita nisso que uma sociedade, em função de economia, em função de ideologia, está tentando te ensinar. A sua parte afetiva, ela é o que é. Só que você esconde esses sentimentos e depois o que é que você faz? Você projeta nos outros de uma forma irracional e rápida no tempo. Sobre a pergunta que eu fiz, uma pessoa respondeu tristeza. Ok, se depois de um trauma, passado um tempão, você sente tristeza, é sinal que você já está começando a chegar perto para olhar o seu trauma. Mas tem outro sentimento, outra emoção que a gente usa mais. Não é o cansaço, não é o medo, não é a vergonha. Essas três características, elas são muito frequentes quando a pessoa começa a tomar consciência do medo. Então, eu estou cansada de sofrer, eu estou cansada dessa vida, eu estou cansado do que eu estou vivendo. Eu estou com medo de acontecer novamente, eu estou com medo dessa pessoa, eu nem quero tentar novamente. Eu vou me preocupar com outras coisas na vida. Eu estou com vergonha. Gente, presta atenção. Nossa, o sentimento da vergonha quer dizer que no fundo a pessoa tem culpa por aquilo que aconteceu com ela. Então é como se ela buscasse o fato acontecido e ela se colocasse como a agente ativa do próprio trauma e não como alguém que sofreu. Vocês conseguem ver como é que a nossa mente, nesse aspecto, ela precisa ser olhada com mais carinho, ela precisa ser olhada com mais respeito e compreensão? O sentimento que mais ocorre, Tamila, isso mesmo, a raiva. Nós temos muita raiva daquilo que aconteceu com a gente. Nós tomamos antipatia da pessoa ou das pessoas que fizeram aquilo conosco. E a raiva, meus queridos, é aquele sentimento secundário. É aquele sentimento que vem para esconder outros sentimentos. Então, olha, a raiva pode vir para esconder a tristeza. A raiva pode vir para esconder a culpa. A raiva pode vir para esconder o medo. Quem já chegou na sensação de cansaço, medo, culpa, vergonha, tristeza, já conseguiu sair da raiva na maior parte do tempo ou inicia esse processo. Consegue entender? A raiva é um sentimento necessário e ela pode ser usada como uma mola propulsora para o nosso crescimento. Mas na maioria das vezes ela acoberta, a gente fala que é uma... Vou falar de
um sentimento e emoção, porque alguns autores aí vão divergir no conceito, mas um sentimento e emoção cobertor. Ela cobre algo que está ali dentro e que a gente precisa entrar em contato. Então, se você passa por momentos de ficar enraivecido, enraivecida, saiba que você está precisando olhar ainda mais para o trauma ou para os traumas que você tenha vivido, ok? Se uma parte da sua alma ficou lá atrás naquele relacionamento, naquele namoro, naquele casamento, naquela ficada, naquela relação em que você era amante, e se você tem isso consigo ainda de forma muito vívida, só você é responsável por voltar lá e pegar aquela partezinha sua que ficou perdida, desamparada naquela situação com aquela pessoa, ok? Eu trouxe para vocês de forma breve na semana passada e vou só dar uma pincelada porque eu acho que é uma informação super importante. Por que nós continuamos com o trauma muitas vezes, além disso tudo que eu contei até agora? Porque nós temos uma necessidade dos outros. E vamos nos lembrar que muitas vezes, queridos, o que acontece é que aquela pessoa que provocou aquela situação de trauma é uma pessoa que nós amávamos. Tínhamos expectativas sobre a relação com aquela pessoa e expectativas sobre aquela pessoa, ok? Mi, gratidão pela passadinha rápida, desejo que você também tenha sucesso no seu trabalho. Gratidão pelo elogio, viu? Um beijo, bom trabalho para você. O que é que a gente precisa compreender então? Opa! Se eu estou, de alguma forma, mantendo, então, esse sofrimento, quem era essa pessoa para mim? E aí vale uma dica super importante. Comece a se lembrar de como você conheceu essa pessoa. Como foram os primeiros segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos em que deu certo? O que você sentia? Lembrem-se de que se você está no projeto da raiva aí, você vai tentar barrar. O que você vai fazer? Você vai dizer para a sua raiva. Eu gosto muito de personificações, eu acho que funciona muito bem, tá? Então eu penso assim, tá, a minha raiva está aqui comigo. É homem ou mulher? Tem mais ou menos quanto tempo? Ela está aqui comigo. Então eu vou dizer para ela, você é minha. Está tudo bem você fazer parte de mim, você estar na minha vida. Existe um porquê de você estar aqui. Então, eu reconheço, eu digo sim para você. E aí fica assim, uma dica mais voltada para as constelações familiares de Bert Hellick, que é, eu imagino a raiva e eu vou dizendo sim para ela, até algo no meu corpo concordar com o sim. Porque nós somos seres pensantes, racionais. Então, eu ouvi na live a Gisele dizendo que eu tenho que dizer sim para minha raiva. Você fica lá, sim, raiva. Sim, raiva, sim, raiva, mas não chegou no seu coração, não adiantou nada. Você precisa permitir que isso adentre o seu lado, que é responsável pelo sentimento. Então você se conecta, você imagine a sua raiva. É interessante que tem pessoas que imaginam a raiva como se fosse um monstro, tá tudo bem. Tem gente que imagina a raiva como se fosse um inseto, tá tudo bem. É sua raiva, ela pode ser do jeito que você quiser. E aí você diz, sim. Imagina na sua frente. Sim. Sim, você está aqui. Sim, você me acompanha. Sim, tem horas que eu detesto você. Sim, tem horas que você é minha amiga, minha companheira. Sim. E você vai dizendo. Até que o seu corpo lhe diga, conectou. Agora você consegue, sim, estar ao lado da raiva sem que ela te domine. Olha, sem que ela te controle. E aí, então, você começa a rever qual foi a parte bela da história, quais foram os momentos sublimes e maravilhosos, quais expectativas eu colocava sobre essa pessoa, o que eu achei que eu ia viver com essa pessoa. E aí, o que a gente faz normalmente? A gente se culpa. Como eu fui burro, como eu fui burra, como eu não percebi antes. Você é humano, você é humana. Sobre as influências da paixão, a gente não enxerga o que é. A gente enxerga do que precisa, o que precisa.
Então, acolha que naquele momento você não tinha aquela condição e aquele conhecimento que você tem hoje, fora da relação, depois de ter sofrido, já em outra relação ou caminhando para uma outra. Então, o que você vai fazer neste momento? Você deixa de lado quem você é hoje, juntinho com a raiva. Você retorna no tempo e revive. Preste atenção nessa palavra maravilhosa. Não é que você só relembre. Você relembre e reviva o que você vivia. E aí, gente, é de mexer na cadeira e de falar assim, nossa, o que eu vou fazer agora com o que eu descobri? Porque muitas vezes o que a gente descobre é, nossa, aquele amor, aquela paixão, aquele desejo, aquele tesão, tá aqui, ainda existe. E aí o que a sua mente faz? Nossa, mas olha que lembra do que você sofreu. Lembra do que ele fez com você, lembra do que ela fez com você. Como assim você ainda ama, ainda gosta, ainda quer? Nós vivemos então, neste momento, nesse processo, porque isso que eu estou compartilhando com vocês faz parte de um processo de autodescobrimento, de caminhar para um relacionamento saudável. Nesse processo você vai viver então como se fosse uma briga interna. Como eu posso ter raiva, odiar, ter tristeza, medo, culpa, cansaço e, ao mesmo tempo, reconhecer as expectativas, o amor, a paixão, o tesão, a vontade de estar perto, a amizade e tantos outros sentimentos nobres que você ainda tenha por aquele indivíduo. Lembrando, gente, que eu não estou falando aqui de traumas, por exemplo, quando uma mulher é estuprada. Eu comentei isso na outra live. Isso é outra live. Eu não tenho nem capacidade para falar sobre isso. Não é minha área de estudo e eu tenho dificuldade com esse tema. Eu peço desculpas em função de traumas mesmo que eu tenho de infância. É um assunto que não me atrai muito. Eu já estudei para mim, já trabalhei nas minhas terapias, mas não é algo sobre o que eu queira me debruçar. Ok? Eu trato essa questão mais das relações, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Se você está nesses dois momentos em que você precisa reconhecer que o outro é precioso para você, que a outra pessoa é preciosa para você, que ainda existe amor, carinho, reconhecimento, expectativa, desilusão, tá tudo bem. Aceite primeiro. Está tudo bem. Isso é humano, isso é normal. Muitas pessoas passam por isso, só que a maioria não conta. Ok? Isso quer dizer que você vai voltar a ter contato com essa pessoa? Não, isso é uma outra decisão. É uma outra etapa do processo. Isso quer dizer que você vai pedir desculpas para a pessoa? Não, essa é outra parte do processo, é outra etapa. Estou aqui na etapa de reconhecer raiva, reconhecer os outros sentimentos, voltei no tempo, percebi o que eu sinto para essa pessoa, percebi o que eu desejei, o que eu sonhei e agora eu me integro disso tudo. Começa a fazer parte de mim. A raiva, lembra que a raiva está externa? Até aí, amores, a raiva vem para dentro de mim. Eu digo sim para você dentro de mim, eu digo sim para o medo, para a decepção, mas eu também digo sim para todas as expectativas. E aí, gente... Para as expectativas, digo sim para o amor, para o tesão, para a paixão, por tudo aquilo que eu vivi. E aí faz assim. Ai, é como se você tivesse pego algo que fosse indivisível e você tivesse rachado no meio à força e existisse uma força contrária de união. E agora você uniu novamente essa situação. Faz parte. Tudo aquilo de bom que você viveu. Faz parte, tudo aquilo de ruim que você viveu, faz parte você aceitar que você viveu, que você sofreu e que você agora está em outro estágio, ok? Tá dando para compreender, queridos? Tá fazendo sentido para vocês? Eu preciso saber se faz sentido, porque não é fácil transformar conhecimento dessa minha área em algo quase palpável para vocês. Sheila, querida, boa noite, luz e paz ao seu coração. Gente, um monte de gente entrou, boa noite, boa noite, boa noite. Beijos nos corações, tá? Vocês me perdoem, às vezes parece que eu sou mais mal educada,
Mas é porque eu acho que eu vou para outra dimensão quando eu começo a falar. E aí às vezes eu esqueço que eu preciso voltar aqui de vez em quando. Me perdoe. Gratidão minha, Maíra. Ok? Vamos lá então. Isso que eu falei para vocês, quando eu permaneço na raiva, quando eu permaneço no nojo, na exclusão dessa pessoa, de alguma forma eu estou tentando mantê-la comigo, só que no polo negativo. É como se a minha mente dissesse assim: eu não posso ter essa pessoa comigo depois do que ela me fez. É inadmissível essa pessoa na minha vida. E eu vou te dizer que os maiores teóricos da psicologia, das terapias holísticas, dizem que é possível sim você ter essa pessoa dentro de você. Ok? Aceitar que você ainda tem uma necessidade dessa pessoa é muito importante. Ela fez parte da sua vida. Uma parte de você está lá com ela. Por que não trazer para o presente? E entendam, o fato traumático foi muito marcante. Ou a repetição do trauma se transformou em algo marcante. Junto a isto, existe algo dessa pessoa que não faz parte do trauma. Essa pessoa não é só quem provoca o trauma. Essa pessoa não é só ruim. Você não só viveu momentos difíceis e sofridos com essa pessoa. Você também viveu momentos bons. É aí que existe essa integração e essa leveza. Você volta a dar lugar àquilo que de bom você teve. Quando você faz isso, você não precisa mais ter a raiva, você não precisa mais ter a culpa, você não precisa mais ter o medo, você não precisa mais ter o cansaço ou a angústia, como alguém comentou comigo aqui. Você passa a ter o melhor daquela pessoa com você. Porque aquela pessoa também era boa, ela te deu algo. Ela te deu algum tipo de prazer, ou algum tipo de poder, ou algum tipo de sentido na sua vida. Tem algo aí, né? Aceitar que você precisava dessa pessoa também faz parte do processo. Gisele, isso quer dizer que eu vou voltar para essa pessoa? Só se você quiser. O que eu estou dizendo é, essa pessoa vai fazer parte da sua vida e ela vai deixar de te assombrar. Porque parece um fantasma, né? Trauma, a gente está fazendo o que quer que seja e ele vem e ocupa espaço. Quando a gente consegue interpretar, porque o que é isso que eu estou ensinando para vocês? Como é que vai ressignificar? Como é que vai reinterpretar? Como é que vai dar lugar? Quando eu faço isso, que é nobre da psique humana, eu passo então a incluir o melhor dessa pessoa comigo e eu guardo-a no lugar do amor. Eu não preciso mais guardá-la no lugar do ódio. Entende? É só uma escolha, porque ela é importante para você, você precisa. Exercício difícil. Ô, gente, vou ser sincera, vai ser muito difícil eu trazer exercício fácil para vocês. Vai ser muito difícil. Tô sendo sincera. Sabe por quê? Porque tudo que requer a evolução humana tudo de que a evolução humana precisa, e aí eu vou falar mais na parte emocional e na parte psíquica, não tem como a gente dizer que é fácil. Pode se tornar fácil com o tempo, mas no início, é sofrido, eu acho, mas eu acho que vale a pena. Vale a pena pelo resultado, pela leveza. Vocês já imaginaram se depois dessas 2 lives, pessoas que estão me ouvindo, conseguirem realizar esse processo e conseguirem falar assim, eu consegui ressignificar, eu consegui vencer, eu estou com uma vida leve, está gostoso. Agora eu estou conseguindo me relacionar com o meu novo parceiro, com a minha nova parceira, de uma forma mais agradável. Agora, aquela pessoa que eu chamava de infeliz, de fantasma, de ordinário, de vagabundo, de ordinária, de filha da mãe, já tem nome de novo. Porque se tem algo que a gente faz quando nós estamos traumatizados, é tentar tirar o nome do outro. Vocês entendem? Vocês já imaginaram, então, quando essa pessoa voltar a viver dentro de você, por quem ela foi, pelo que você viveu, pelo tempo que você se permitiu? Isso tudo é muito difícil.
Quando eu comento que papo psi, uma boa conversa tem sempre um bom lugar, é uma boa conversa mesmo, mas é naquelas instâncias da vida que são profundas. Quem vai continuar me acompanhando nas redes sociais ou for ter a minha ajuda profissional é gente que vem para falar assim, agora eu quero mudar de vida, agora eu preciso de uma vida nova. Não é aqui tremer a boca não, mas é possível, você vai dar conta. Vamos lá então, deixa eu voltar para cá. Então você vai precisar realizar algo que eu chamo de o resgate. O resgate da parte boa e salutar da relação que você teve. Gisele, mas já começou ruim e terminou péssimo. É sinal que você já estava repetindo algo e que possivelmente o trauma estava bem mais atrás. Quando a gente repete só aquilo que é ruim e a gente vai só descendo de degrau, vai só piorando, você está encontrando uma forma de repetir algo do passado que você não deu conta ainda numa tentativa de encontrar um momento em que você vai perceber, agora tá tão difícil que se eu não olhar não vou ter sossego. É uma repetição aí, ok? Agora eu vou falar de algo com mais detalhes. Quando você então, agora é para quem está se relacionando, tá? Mas está traumatizado ainda, combinado? Eu estou me relacionando com alguém, mas eu estou traumatizada numa relação minha passada. Ok, então vamos resolver. Quando você, então, começar a fazer tudo isso que eu estou te explicando... Peraí que meu grampo caiu. Quando você começar, então, a fazer tudo isso que eu estou te ensinando, você vai estar vivendo em 2 tempos. Você vai estar no relacionamento atual. Você vai estar no relacionamento atual. E, ao mesmo tempo, você vai voltar a sentir aquilo que era do relacionamento anterior. Como assim, Gisele? É como se a sua alma, como se uma parte sua, voltasse no tempo para tentar dar conta do que está vivendo, do que estava vivendo, do que viveu. E a outra parte continua vivendo aqui. Gisele, você acha que eu tenho que dar um tempo no meu relacionamento? Então, amor, só se você quiser não for correr risco. Porque de repente você larga. A pessoa não vai entender. E aí vai outra dica. Contar isso que você vai estar vivendo no seu interior para o seu parceiro, para a sua parceira atual, só se for uma pessoa muito compreensiva, muito analisada. Só se for uma pessoa que realmente não vai ter ciúmes, vai conseguir te dividir como espírito imortal com outro, com outra. Normalmente o que eu falo nas minhas sessões é: guarda só para você. Só você e eu vamos saber. Pode ser um segredinho só nosso. De repente, no futuro, quando você tiver dado conta, aí você vai e compartilha com a pessoa. Ok? Mas se você quiser contar, né? Cada um por sua conta e risco nessa hora. O que você vai fazer então? Você vai, ao mesmo tempo, estar vivendo numa relação com alguém, fazendo de tudo para dar certo, mas você vai estar voltando no seu passado, compreendendo o amor que você tinha por aquele outro, por aquela outra, o que foi que aconteceu, quais são as expectativas, as fantasias, por que deu errado, integrar a pessoa no lado bom e no lado ruim dentro de você e dar um lugar para ela no seu coração. Ai, que lindo. É dizer: ai, você também faz parte, você foi tão especial para mim. Você me mostrou momentos, com você eu vivi experiências que eu vou levar para sempre, aprendizados que hoje eu carrego comigo. Com você eu tive a oportunidade de... E às vezes, o que eu escuto dos pacientes é: Gisele, eu viajei com aquela pessoa, foi lindo, aquela viagem foi a viagem dos sonhos. Gisele, eu tive dinheiro, tive fama, tive poder, tive carinho, pertenci a uma família. Tive um nome, um sobrenome, um lugar na sociedade. Tive um pezinho quentinho para eu me encostar de noite, na noite fria. Às vezes são coisas lindas, gigantescas. Às vezes são coisas mínimas. Mínimas no dito e extremamente importantes no vivido, grandiosas no vivido. O que era gostoso com aquela pessoa? E só então... Quem que falou que o exercício é difícil? Essa pessoa me ajudou demais. E só então, gratidão, e só então,
quando eu começo a fazer isso tudo, essa pessoa entra no meu coração, ocupa um lugar e eu posso me despedir dela. Enquanto essa pessoa faz parte do meu trauma, enquanto ela é um fantasma na minha vida, enquanto ela está ali o tempo inteiro voltando nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha raiva, eu não me despedi. Está no meu presente. Quando eu faço todo esse processo, eu posso dizer: hoje é o dia em que eu vou me despedir de você. E aí você prepare-se. Reviva. Pode ser depois de uma prece, de uma oração, de um momento de contemplação, em que você voltou do culto da sua igreja, ou da missa, fora de corona, né? Ou que você assistiu algo online, ou da casa espírita, ou do centro budista que você vai, ou de um momento em que você sentiu-se sozinha e preparada, sentiu-se sozinho e preparado. Seu coração te disse. Aí você vai imaginar aquela pessoa na sua frente. Claro que você vai se lembrar do mal que ela te fez, mas ao mesmo tempo você vai buscar, porque você já vai ter feito o exercício que eu solicitei até agora, você vai buscar o que ela de bom fez para você. E aí você vai ter essas duas pessoas com você. E aí você vai dizer para ela: você é uma só. E eu quero te agradecer por tudo que aconteceu. Por aqueles momentos maravilhosos e perfeitos que eu achava na época. Por aquela experiência, por aquele fato, por aquela viagem, por aquela palavra, pelo lugar que você me deu. E aí você faz uma lista. Isso tudo vai ficar vivo dentro de você. E aí você diz: e eu também quero me despedir daquilo que você fez e que me magoou tanto, que me deixou cansada, com medo, triste, angustiada, culpada. Eu me despeço de você neste momento, dizendo que você tem um lugar no meu coração e na minha vida, nas minhas doces lembranças a partir de agora. E eu sigo sozinha, sem você, para uma vida nova. Eu sigo sozinho, sem você, para uma vida nova. Imagine, se for possível, que você vai dar um aperto de mão nessa pessoa. Ou que você vai abraçá-la e ficar ali no abraço um pouquinho e vai dizer adeus e gratidão. O que você vai sentir depois? Primeiro, alívio. Segundo, amor, vocês estão preparados para ouvirem? Saudade. Vazio. E só então nos é possível compreendermos o lugar que aquela pessoa sempre ocupou e que só a partir desse momento ela deixa de ocupar este para ocupar um outro, que é o lugar da gratidão, que é o lugar que eu reconheço das doces lembranças. E aí como é que eu fico? Uhul! Fico livre, leve e solto para o relacionamento atual no qual eu estou. Ou para um novo relacionamento se eu estou solteiro ou solteira. E aí o que a gente escuta normalmente? Você está mudada? Você está mudado? O que você andou fazendo? Nossa, mas você está tão mais carinhoso, carinhosa, presente, prestativo. Porque aí todo aquele potencial para amar retorna. E você fica inteira para a pessoa com quem você está. Gente, é lindo. Então o exercício é muito difícil, mas a recompensa é maravilhosa, né? Preciso agora, e aí quando você então acolhe essa pessoa, né, no seu coração, você para de ficar vivendo em dois tempos, no passado e no presente, você vem para o presente e consegue idealizar seu futuro. Nossa, muito top. Gente, eu amo a parte psíquica. Nossa, tô até feliz comigo com isso tudo que eu consegui falar até agora. Tô de parabéns. Ai, tô me chamando a atenção que tem um monte de coisa aqui. Vamos ver o que eu posso responder antes de continuar. Gente, gratidão pelos coraçõezinhos. Eu me sinto nutrida. Ah, gratidão, gente, pelo maravilhosa. Eu tô aprendendo a me produzir. E tô gostando. O marido também tá amando. Ah, é muito esclarecedor. Que delícia achar que eu tô conseguindo. A Letícia disse que esse foi um dos exercícios mais importantes da vida dela. Então, olha, ela já fez e está dando um depoimento. Para quem aí tiver, assim, faltando um tiquinho de coragem, vai que vai dar certo. Caroline, querida, delícia, que bom que você está achando a live excelente.
Tem problema não, você sai para dar aula, mas depois você continua assistindo, que vai ficar gravada. Vai te fazer falta depois se você não assistir, tá bom? Meu menino tá aqui, o Yuri, pelo telefone da minha mãe, ele escreve linda, maravilhosa, ele adora a mãe que ele tem. Gratidão, Yuri. Zélia, dá um nó na garganta, frio na barriga, borboletas no estômago, dá mal-estar na gente. E eu tô para te dizer que quanto mais mal-estar e quanto mais a gente passa mal e mais raiva a gente tem, mais amor a gente teve por aquela pessoa que no início a gente fala aquele desgraçado, aquela desgraçada, para no final do exercício a gente falar, nossa, aquele meu grande amor. Aquele meu grande amor. Interessante, né, gente? Ó, Silvio Luiz Rezende aqui, que é meu marido, tá me ajudando agora, respondendo algumas perguntas, porque ele também é terapeuta, ele não é psicoterapeuta, mas ele é terapeuta. Então, estamos juntos, ele vai também respondendo, ele tem conhecimentos que com certeza vai ajudar vocês, tá bom? Aí eu acho ótimo, porque daqui a um tempo serão tantas pessoas que eu vou precisar mesmo de uma equipe e de pessoas respondendo. Vou para um pouquinho com vocês agora na parte filosófica, tá bom? As resistências que nós temos aí na parte psicológica. Por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que sempre eu? Joguei pedra na cruz? O que eu fiz para merecer isso? Será que estava escrito nas estrelas esse sofrimento todo meu? Sabe aquele tanto de frases que a gente usa para tentar, no fim, perguntar, por que eu? Tem algo que a gente precisa se indagar. Por que não eu? Se você está vivo, se você está viva, se você existe, se você é humano e se a dor, se o sofrimento, se a culpa, se a morte, mas também o amor, a resiliência, o prazer, a elevação fazem parte do ser humano, você então, sim, pode ser a pessoa a passar por aquele sofrimento. Faz parte da vida sofrer. Faz parte da vida não acertar sempre. Faz parte da vida a dor e a culpa. A questão é o que a gente vai fazer com ela. Vou trazer isso para vocês em miúdos. Então, é um sofrimento psicológico que eu posso trazer à humanidade como resposta. Se eu estou nesse mundo, sim, eu posso passar por isso. Torço para não passar, mas eu posso sim passar. E se eu já passei por um trauma num relacionamento anterior, eu não vou ficar estagnado, por que eu? Por que eu? Por que eu? Mas eu vou dizer, por que não eu? Se eu sou tão humano quanto as outras pessoas, só quando eu chego nesse patamar, eu posso ir para um patamar superior. Porque eu, negativação, né? Sofrimento extremo, vitimização. Por que não eu, uma abertura para a dor e o sofrimento, para ter o que fazer com isso? Eu vou para um patamar superior. Para que esse sofrimento? Aqui é logoterapia pura. Tem gente da minha pós aqui comigo. Eu já vi o Raí. Não sei se tem mais alguém. Mas Raí não é Vitor Frankl agora. Pra quê? Vou trazer para vocês de uma forma mais miudinha, mais gostosa. Tá bom? Tipo, pãozinho de queijo para nós mineiros com cafezinho no final da tarde. Aquele bate-papo gostoso. Quando eu paro para perguntar pra quê, eu começo a expandir a minha consciência para a possibilidade da criação de um sentido no sofrimento, a partir do sofrimento. Um sentido a partir da minha experiência. Gisele, me fala melhor sobre isso. Ok? Vocês já viram aquelas pessoas que sofreram horrores e depois começam campanhas maravilhosas? Perdeu uma filha, faz uma campanha para crianças mais ou menos da idade da filha que perdeu. Alguém que foi viciado muito tempo e depois começa a ajudar as ONGs, as pessoas que são viciadas como essa pessoa era. As mães em tempos de ditadura e os pais que não sabem aonde os seus filhos foram enterrados e começam a trabalhar em favor da justiça.
essa justiça nesse meio dessa legalização, desse respeito a essa dor, a esse luto. Então nós temos grandes exemplos. Mas vamos falar de nós, seres comuns no anonimato? Se eu consigo trazer e dar um sentido à minha dor, eu saio da dor e do sofrimento, transformo aquele episódio em um aprendizado que vai me fazer compartilhar com os outros momentos, experiências, dicas, segredos que vão contribuir para que o outro não sofra tanto quanto eu sofri. Mais do que isso, se eu transformo minha dor e o meu sofrimento num aprendizado, então aqui eu já estou numa parte muito mais evoluída com vocês. Se eu faço esse trajeto, eu inviabilizo de que aconteça comigo novamente. Porque é como se fosse um monstro que, ao ser decodificado, se transformasse num mestre. Mas tem que passar por isso tudo que eu contei para vocês antes. Não adianta tentar chegar só aqui. Vai funcionar, não. Resistência de novo. Bert Helling comenta que tudo aquilo que nós rejeitamos se apodera de nós. Então, se eu continuo na minha resistência e eu não vou até aquele relacionamento anterior, vejo que doeu, que machucou e faço tudo aquilo que eu expliquei para vocês, eu continuo permitindo que o rejeitado me incomode. E aquele relacionamento anterior fica reverberando no atual. E muitas das vezes o meu parceiro atual, a minha parceira atual, passa a representar aquilo que eu mais rejeito do relacionamento anterior. Se você não resolve o seu problema, você permite que ele continue te assombrando. Daí a necessidade de tudo isso que eu tenho falado daqui nessas lives, a 9 e a 10, essa presente. Solução, então. Agora eu vou falar de algo que a gente não gosta de ouvir, incluindo eu. Estão preparados, né? Ver a realidade do jeito como ela é, do jeito que aconteceu. E também aceitá-la do jeito que aconteceu, do jeito que foi, não é tarefa fácil. Mas eu vou dizer algo para vocês. Aceitar não quer dizer concordar. Diferente. Olhar então para aquele relacionamento anterior, ou aqueles relacionamentos anteriores que me traumatizaram, e dizer, ok, aconteceu. Ok, doeu. Faz parte da minha vida. Não queria não, mas faz. E não entrar para aquele ponto de vou começar a me culpar, não, só aceitar. Já é um processo para que você, concordando ou não, não precisa concordar, consiga então elevar-se nesse processo de aprendizado do seu desenvolvimento. A Daiane pergunta, é verdade que o que pensamos atraímos? Sim, mas não é uma verdade simplória como a gente vê nas redes sociais hoje em dia, de uma forma tão... Perdão, Brenda. A Brenda me perguntou se o que pensamos atraímos, se é verdade. Sim, Brenda, é verdade. Mas é uma verdade parcial, não é uma verdade total. Porque junto com o que nós pensamos, nós sentimos. E nós temos uma capacidade psíquica que é deslocarmos o intelecto do sentimento. E quando nós fazemos isso, a gente fica repetindo um monte de coisas que a gente quer na vida, mas a gente não vai aos níveis mais profundos onde estão as nossas dores e sofrimentos e não trabalhamos essas questões. Então eu posso dizer, Brenda, que os nossos pensamentos são como se fossem caixinhas, né? Então, exemplificando. Aqui é a minha caixinha de pensamentos, ok? Então, a caixinha, ela é feita de pensamentos. Mas quando eu abro, o que tem dentro? Isso que está aqui dentro podem ser as minhas crenças, os meus valores, os meus sentimentos, os meus traumas, os meus sonhos,
os meus desejos, os meus anseios, a minha história pregressa, a história dos meus antepassados. Então, pensamento atrai? Sim, mas eles nunca estão sozinhos. O que eu vejo com muita tristeza num mercado hoje em dia para vender e ganhar dinheiro é que pensa positivo que tudo vai dar certo. E aí, infelizmente, as pessoas ficam só pensando sem cuidar do que está mais abaixo e é um pensamento vazio. Lembra da caixinha vazia? Então, você tem que cuidar de todas essas instâncias da sua alma. Seja aquilo que está no campo do corpo físico, seja aquilo que está no campo das suas sensações, emoções, sentimentos e pensamentos. Você é um ser multidimensional. E aí, quando você cuida de tudo, vou trazer Jesus aqui, né? Basta pensar que algo acontece. Era uma integração absoluta e absurda pra gente. Daí a gente vê os grandes avatares, tá bom? E daí a gente vê as pessoas que têm sucesso pensando, mas enquanto elas vão pensando, elas também agem, cuidam dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas questões de vidas pregressas dos seus ancestrais. Se a pessoa é reencarnacionista, ela cuida dos seus problemas de reencarnações passadas. Ela cuida do corpo, se ele está doendo em algum lugar, porque está tudo interligado. Como é que eu vou pensar assim? Nossa, hoje eu estou com uma baita dor de dente, mas eu vou só pensar positivo. Primeiro você tem que resolver sua dor. Dor de dente, tomar um remédio no dentista. Então, são extratos que nós temos, tá? Camadas. E elas estão interligadas. O pensamento é uma das camadas, que é importantíssima, mas ela sozinha não funciona, tá bom? Vou caminhar mais um pouquinho com vocês. Então, nesse projeto, quando eu falo com vocês da dor, do sofrimento, o que eu quero dizer? E aí vai uma saída maravilhosa. Qual é o sentido que eu vou ter com aquela dor e com aquele sofrimento? O que isso quer dizer de uma forma simples? Que eu vou compreendendo, não, aceitando a realidade, realizando a integração em mim, dar um passo seguinte, que é fazer assim: vou colocar esse sofrimento a cargo de algo importante. Vou dar lugar, sequência a essa dor em algo que vai fazer uma diferença positiva, uma somatória na minha vida. Vou fazer valer o sofrimento. Esse é o pulo do gato. Mas se você não tiver feito o que eu te falei até agora nessas duas lives, você não vai conseguir, não. Eu acho que não, tá? Então, aí, assim, quando eu tô olhando para baixo, assim, vocês imaginam que eu sou baixinha, né? A cadeira, ela tem que ser alta. Eu peguei 3 Barças antigas, coloquei uma em cima da outra, passei um tantão de durex, e é o meu descanso de pé. Aí ele sai e eu tenho que encontrá-lo, tá, gente? Não vou tendo dor no corpo. Quando a gente fala de sofrimento aqui, a gente precisa pensar o seguinte: se eu encontro um sentido para esse sofrimento, é fazer com que vale a pena ter sofrido. Aqui cada um vai encontrar o seu jeito. Então, vou dar exemplos. Eu uso esse sofrimento, Gisele, para cuidar dos meus filhos de um jeito diferente, para que isso não se repita com eles. Mas não no sentido... Você está rindo, né? É porque você não deve ser baixinho ou baixinha. Não no sentido de que eu vá colocar medo. Vou dar um exemplo. Eu passei relacionamentos difíceis e aí eu tenho uma filha, um filho e eu preciso falar: você vai ver, relacionamento vai dar certo, não. Você vai ver, você vai viver sofrendo. Olha o que vai acontecer com você, o que aconteceu comigo. Essa pessoa está na raiva, está na dor, está no sofrimento. Não é disso que eu estou dizendo. Passado por tanto sofrimento assim, a gente pode pensar: agora, como é que esse sofrimento em mim se transforma em sentido? Então, se o meu trauma é a solidão, como é que eu vou ajudar pessoas do meu meio, amigos, familiares, filhos, colegas de trabalho, nas redes sociais? Como é que eu vou dizer como é que eu transformei aquele sofrimento num aprendizado? Como é que eu dei sentido àquilo?
O que que eu tirei de maravilhoso, de precioso? E aí é algo tão intenso ou mais intenso como o momento do trauma que você viveu. Como é que eu vou usar? Tem gente que então dá conselhos aos outros. Tem gente que então, neste momento desse grande aprendizado, vai falar assim, ok? Agora, essa força que eu conquistei, esse jeito novo de ser, essa força interior, essa garra para viver, eu vou usar para conseguir dinheiro, para comprar um carro, uma casa. Por que não? O sofrimento é seu, o sentido vai ser seu. Não, eu quero usar agora para eu me estabelecer no mercado de trabalho. Mas eu vou usar então essa força, essa garra, esse aprendizado em algo que seja valoroso para mim. Vocês conseguem entender? É muito abstrato aqui, mas eu digo que é necessário. Em uma separação, então, ou num sofrimento, ou num trauma, eu preciso dizer, e aqui já é a questão do sentido. Quem eu era antes desse trauma? Como eu era nesse trauma? Antes desse trauma, até esse trauma acontecer. E agora? Depois que esse trauma finalizou, depois que eu consegui interpretar, depois que eu consegui encontrar sentido, quem eu sou? A Maíra, também psicóloga, olha que bonito, conheço Maíra de pertinho. Eu tive uma infância muito sofrida e traumática e hoje meu trabalho é totalmente com crianças, ajudando-as a ressignificar suas histórias. É um exemplo, mas não de trauma de relacionamentos passados. Aqui a gente está falando de um trauma de infância que a Maíra traz. E que também é verdade. Tudo isso que eu ensinei para traumas em relacionamentos, a gente também pode colocar na questão de quando éramos crianças. Isso mesmo, Maíra. Parabéns, lindona. E aquilo que eu vivi naquele relacionamento anterior, ou naqueles relacionamentos anteriores, como é que eu posso usar como um grande aprendizado para o meu relacionamento atual? Um exemplo que a gente vê muito. Eu era uma pessoa muito volúvel. As pessoas conseguiam fazer de mim o que queriam, aspas aí, porque se permitia. Agora eu consigo, com amorosidade e firmeza, dizer, não, obrigado, obrigada, não quero, não tenho interesse, isso não faz parte de mim. Olha, o que faltou? Firmeza. O que a pessoa conquistou? Firmeza. Eu era muito abusada psiquicamente porque eu não dava conta da minha solidão. Fiz todo o processo, fiz o resgate, aprendi a lidar e, por fim, eu me amo. Eu me basto. Eu gosto de mim. E eu sei ficar sozinho, sozinha. Portanto, aparecem pessoas me fazendo convites espetaculares e maravilhosos que eu sei que não vai valer a pena. Eu sei dizer não, porque agora eu sei conviver apenas comigo. Isso é aprendizado. Então, nessa fase, não é mais a dor e o sofrimento, mas é o que se decide fazer com eles, se dá um novo sentido. Ok? Nesse ponto, a cura quer dizer que aquilo que era um fantasma e nos amedrontava deixa de nos incomodar, e aí a gente se desapega não só do agressor, mas a gente se desapega da dor. Gisele, tem como fazer para eu esquecer aquilo tudo que eu vivi? Eu quero apagar tudo da minha memória, Gisele. Eu falo assim, quer ter Alzheimer ou doença mista? Tem essas duas alternativas, bem. Quer ter perda grandiosa da sua memória? Não? Então entenda. Lembrar, você vai lembrar sempre. A questão não é lembrar. São sentimentos acoplados à lembrança. Por que é um trauma? O que é um trauma? Algo vivido com uma lembrança negativa e intensa. Então, você desacopla em todo esse processo. Ao desacoplar, então, a lembrança fica. Mas entendam, vocês imaginem assim, o melhor exemplo que eu tenho para dar. O próximo passo que eu vou trabalhar com vocês são as dicas que eu anotei, assim, né? Fiz de caneta, não, fiz de lapiseira, ok? Vocês imaginem que isso aqui seja a história do trauma. Aí eu pego uma borracha, agora eu começo a apagar.
Depois de amanhã, eu vejo, eu não apaguei direito. Aí eu venho e tento apagar de novo. Daqui a um mês, eu vou tratar em outra instância o meu trauma. Eu já estou no ponto de já incluir a pessoa, já reconhecer por que foi o erro, já quis dar sentido ao sofrimento. Passo bastante a borracha. O papel está, de longe, branco. Mas se eu chego perto, eu vou perceber, eu escrevi com tanta força que eu consigo ler até hoje o que foi que eu escrevi. Está ali, gravado, a memória. Mas não tem mais o grafite, a tinta, que eu posso falar nesse exemplo, nessa metáfora, que são os sentimentos. Olha que bonito isso, gente. Nós somos muito top como seres humanos. Eu fico impressionada como é que nós somos maravilhosos. Porque vejam a nossa capacidade de desacoplar, trabalhando, acolhendo, elaborando o sentido do vivido. E eu coloco um outro sentido junto, mais importante. Consegue entender? E agora, para eu finalizar rapidinho para vocês, dicas. Agora são coisas mais, posso dizer assim, técnicas, tá bom? São aquelas diquinhas que muitas vezes as pessoas buscam e encontram nas conversas, internet e tal, mas não era o que eu queria trazer para vocês no início, porque eu queria todo esse desenvolvimento para que possamos evoluir, tá bom? Então, se você tem um trauma muito pesado, muito profundo, antigo, você acha que não vai dar conta sozinho, sozinha, ou você percebe que você vai precisar, busque ajuda profissional. De quem? Aqui eu vou falar de um psicanalista, vou falar de um psicólogo, vou falar de um psicoterapeuta. Ajuda psi. Dentro das psicoterapias, dentro das psicanálises e dentro da psicologia, nós temos várias linhas que eu não vou entrar aqui agora, ok? Mas um profissional competente que vai te ajudar. Então, você pode ter essa anotaçãozinha com você. Segundo, se for necessário, um psiquiatra para te dar um remédio para te ajudar por um tempo, desejo que seja breve, a lidar com sintomas físicos, psíquicos e sociais que o trauma tenha originado. Se você não cuida do seu corpo, como é que você vai conseguir elaborar e trabalhar tudo que é necessário? Não vai ser possível. Técnicas holísticas super, super, super ajudam. Uma não vai superar a outra. Uma dica, ela não vai... Quando briga e ocupa lugar? Esqueci o nome. Uma dica não é disputar. Cada uma tem o seu lugar. Tá bom? Esqueci a palavra, gente. Então, eu tenho as técnicas da psique, as técnicas da medicina. Aí eu acho mais a psiquiatria. E eu tenho as técnicas holísticas, que vão ajudar nos campos, no campo mais astral aí, com Theta Healing. Eu tenho a visualização criativa que eu conheço, barra de Axis, um próprio Reiki que ajuda. Tem várias outras técnicas no mercado. Elas são como se fossem dicas paralelas, ok? E vai trabalhar também a questão aí das crenças limitantes e dos pensamentos. A ajuda religiosa também é viável. Por quê? Eu tenho que ter um lugar da palavra. Em todos esses lugares aqui, a palavra foi importante do que eu disse para vocês. Quando eu tenho uma psicoterapia, eu tenho a palavra. Quando eu tenho a ajuda religiosa, eu tenho a palavra novamente para eu tentar encontrar um sentido e conseguir ir adiante do meu trauma. Bons pastores, bons padres, bons espíritas, bons guias espirituais nesse sentido, ok? Também fica a dica. A outra agora vai mais numa questão interna. Não, vou falar da questão interna daqui a pouquinho. Deixa eu marcar aqui para eu não me perder. A ajuda de amigos é muito importante. Amigos verdadeiros que vão te acolher. Que você possa ligar, ir na casa, desabafar, chorar, ser acolhido, ser acolhida. Substitui, achei a palavra. Uma dica não substitui a outra. É isso que eu estou tentando dizer. São instâncias diferentes. Grupos de ajuda também são importantes com relação aos traumas. Agora,
eu vou... Uma outra dica, assim, que eu acho uma dica importante e não tem a ver com a minha área, tá, gente, de forma direta. É necessário, se for o caso, que você busque a justiça, um bom advogado, a promotoria pública, porque tem fatos que acontecem e que você sabe que enquanto você não buscar uma justiça, enquanto você não buscar por algo físico que vai ser feito, você tem uma sensação de que aquela pessoa que te traumatizou estará livre para fazer com outras pessoas. E é muito difícil quem precisa tomar esse lugar consegui-lo. Mas é necessário, daí a necessidade da ajuda, não só dos amigos, mas a ajuda da família, de pessoas que vão acolher, pessoas escolhidas a dedo. Ok? Então, trouxe essas questões assim, mais sociais, mais visíveis num campo da realidade humana. Além disso, você precisa passar por esse processo, aqui vão as minhas últimas dicas, voltando no cunho da psique humana, você precisa ter uma entrega espiritual ao seu próprio processo de crescimento, ok? Se for necessário, se você sentir, você pode, por exemplo, naquele processo que eu falei, de voltar no tempo, perceber o que foi bom, para tentar se desacoplar da pessoa, trazer a sua alma de volta, sua energia de volta. Um exemplo, escrever um e-mail verdadeiro para essa pessoa e entregá-lo. De forma verídica, manda lá, dá o clique lá, e de forma energética. Isso não é fácil de se fazer, a gente escreve em muitas lágrimas, passa por todo o processo de raiva, não é para ser um e-mail ou pode ser uma carta física, não é para ser um desabafo, uma crítica constante. Não é para você chorar pitangas ali, não é isso. É aquele momento em que você já passou por todo o processo e não por vingança, mas como se fosse para fechar o ciclo, você tivesse a necessidade de entregar ao outro que te machucou um relato, um testemunho da sua história, do que você fez e de que patamar você está. O que acontece aí? Você diz ao outro, eu dei conta do que me pertencia, eu ressignifiquei o seu lugar na minha vida e agora eu deixo com você o que é seu, o seu peso, as consequências, a sua dor, de ter ativamente me machucado. Mas eu não faço isso espizinhando o outro. Eu faço isso numa espécie de uma quebra de um contrato psíquico e afetivo que eu tinha com essa pessoa. Gisele, eu quero escrever o e-mail, eu posso escrever a carta, mas eu não quero entregar. Não entregue. Escreva uma carta, leia, imagine-se então fazendo isso para a pessoa. Aqui vale a dica de que buscar bons terapeutas holísticos que sabem essas técnicas vale a pena. Na clínica em Itaguara, na Santé, Silvio, que é meu esposo, já falei para vocês, e é também o meu parceirão de trabalho. Em muitos foram os momentos que as minhas pacientes, que os meus pacientes precisaram escrever cartas e não conseguiu entregar, não conseguiu vencer o desafio. Nessas horas ele entra nesse processo e ele, com as técnicas que ele tem, são várias nessa área holística, ele acolhe aquele paciente, acolhe a minha sugestão de como vai ser entregue aquele contrato, aquela carta. Tem muitos profissionais no mercado bons, procurem, que sabem fazer isso também. Mas você pode sim dar conta de fazer sozinho, sozinha? Sim, também pode. Não sei da sua história, não sei do que você é capaz, mas posso dizer que sim, é possível, tá bom? Desfeito esse contrato, o que você vai precisar fazer para eu poder findar com você? Deixou aquilo com o agressor? Vida nova. Projetos novos. Porque enquanto nós estamos traumatizados, nós não conseguimos avançar para o futuro. Chegado nesse momento maravilhoso em que você já trilhou essa trajetória do herói, da heroína, em que você chegou nesse patamar de sentido do sofrimento, despedida do fato, incorporação como uma doce lembrança daquilo que foi bom e uma lembrança longínqua do que doeu, quanto mais o tempo passar e você evoluir, você agora está livre, liberto, liberta para fazer o quê? Ai, amor, para sonhar,
para realizar, para viver, para ter tesão de novo, paixão de novo, amor de novo, para ter sentido em estar nessa vida, para acordar e falar: nossa, aconteceu isso tudo até aqui. E o que vai acontecer no meu futuro? Tem algo bonito, aprendi com Rubem Alves. Deixa eu desabafar assim com vocês. Rubem Alves fala assim: quanto tempo você não tem? Então, ó, dia 18 de maio agora eu vou fazer 44 anos. Se Rubem Alves vier e me perguntar: Gisele, quanto tempo você não tem? Eu não tenho 44 anos mais. Já os vivi. Estão entendendo? Eles não voltarão. Quanto tempo você ainda tem, Gisele? Não sei. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Ainda mais em tempo de pandemia, né, gente? Que a gente às vezes acha que o anjo da morte vai passar pertinho e vai levar a gente. Então, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Se vai ser, né, mais 4 meses, 4 anos, ou mais 44 anos. 4 minutos, 4 segundos. O fato é que aquilo que aconteceu comigo até hoje me pertence. E eu dou o sentido que eu quero. E eu aprendo aquilo que é maravilhoso para mim e retiro pérolas de ostras fechadas e difíceis de serem abertas. Eu posso observar os lírios que nasceram nos pântanos da minha vida, ou eu posso ficar no pântano, na dificuldade da ostra. Então eu posso fazer isso. Ao mesmo tempo, eu posso olhar para o meu futuro, enxergar um horizonte lindo e sonhar e desejar com a certeza, com a convicção, com o pensamento e o sentimento de que a pessoa que vai para o futuro não é a mesma que veio do passado. Neste momento a gente percebe uma fortaleza da alma, uma leveza, uma amorosidade. E aí sim, o que eu pensar chega, atrai. Estão entendendo? Porque aí o campo afetivo vai estar todo equilibrado. Não terão mais traumas, mas terão desejos no futuro. Ok? Amores, estou terminando essa live com um sentimento maravilhoso. Com um sentimento maravilhoso de que eu ensinei a vocês sair do porquê do sofrimento para o para quê. Com uma sensação de que compartilhei o que eu podia sobre esse tema e que eu possa ver vocês nas próximas lives e que vocês possam convidar pessoas, possam me seguir nas redes sociais, possam me dar a honra que é tê-los comigo. Um beijo de paz profunda aos corações, um abraço de alma e um cheiro de dama da noite, aquela flor que enebria a noite da gente, como se dissesse assim: tudo tem um jeito. Tem sempre algo no vento que nos traz a possibilidade de novos perfumes. Tem sempre algo na vida que diz assim: calma, trabalha, é possível mais perfume, mais cor, mais sabor. Um beijo, fiquem em paz, até a próxima quarta. Gratidão, gratidão, gratidão de todo mundo. Posso findar, amor? Eu preciso terminar. Gratidão.